Olá, bom dia. Hoje dia 25 de maio. Realmente esse negocinho aqui. 25 de maio de 2017. Tempo bom. Um pouquinho de nebulosidade, mas nada normal. Previsão de calor hoje. Previsão de 27 graus aí no decorrer do dia. Seguimos aí num momento... Bom dia, meu amor. Até mais tarde. Um momento conturbado da vida política brasileira. Tem um carro aqui. Uma desentupidora. E ele teria que abrir, né? Pra eu passar. Até a noite eu tô meio dolorido. Mesmo não tendo feito academia hoje. Segunda, quarta e sexta, né? Que ontem a gente teve que fazer uma maratona aí acompanhado do Furacão Júnior. Como eles têm energia, disposição. Então foi... Cheguei, saí um pouco mais cedo do trabalho, fomos pro mercado. É assim, no mesmo lugar fica mercado, shopping, material para construção e tudo que a gente precisava usar ontem. Compramos já a roupinha que ele vai usar no aniversário. Compramos um negocinho pra patroa, também usar no aniversário. Achei umas calças na Renner extremamente boas, aquelas calças que comigo duram 5 anos, se meu corpício não ficar mudando muito, né? E também comprei umas 3 calças, essas não só para o aniversário, mas para que eu tenha calças de boa qualidade aí para momentos específicos, né? E aí tinha compra do mês também. Aproveitei para passar 15 minutos num mar de bolinha, aquelas bolinhas de piscina de bolinha. Vamos ver. Tem jeito, a moto tem que tentar entrar. E foi muito cansativo, nossa. Eu jogava ele pro alto, então é como jogar numa piscina de água, né? Mergulho. Tinha hora que se eu não visse onde ele estava, onde ele tinha mergulhado a primeira vez, eu não saberia, porque ele entrava de baixo mesmo. Ele adorou. Só, claro, odiou sair, né? 10 em cada 9 crianças reclamam de sair da piscina, daquele mar de bolinhas, né? Não é uma simples piscina de bolinha. Se for uma piscina de bolinha, é uma piscina olímpica de bolinha. No meio dela ainda tem um pula-pula, um castelo pula-pula, mano. Aí já viu, né? Curtiu bastante o pequenininho. E eu, como vivo pra ver ele sorrindo, adorei. Mas tem um preço. Tô podre.
costas, ombro, aqui a asa aqui embaixo dos braços aqui doendo muito. O tipo de movimento que eu fazia jogando ele assim, né? E vambora. Hoje é quinta-feira. O dia promete ser muito bonito, mas também muito seco, causando alguns problemas respiratórios. Por enquanto, o Pitoquinho tá tudo bem. Muito poucos problemas. Veio com rinite, né? Veio ao mundo com rinite, porque sangue não é água, né? Fica quieto, cara. Caramba! Você quer vir pro lado de cá e você... mano. Vai tudo continuar aqui igualzinho a mim. Tá segurando ou não tá? Muita confusão ontem lá em Brasília. Manifestações mais pesadas, confrontos, vandalismo, bastante. E o grande problema é o vandalismo. Quando você quer ganhar a opinião pública com um tema, você sempre perde quando você usa da violência e do vandalismo. Aquelas manifestações legítimas que aconteceram em junho de 2013, elas só foram tão levadas a sério por dois motivos. O primeiro, não estava sendo permitido o uso de símbolos partidários, símbolos de organizações, de grupos organizados. A coisa era necessariamente movida por um sentido civil. Claro que alguns pseudo-líderzinhos apareceram no meio do caminho. Inclusive esse monstrengo, esse monstrinho imbecil chamado... Não, de imbecil ele não tem nada. Eu sou bem imbecil em comparação a ele. É sério, eu não estou brincando. Essa pessoa nada confiável do Kim apareceu nesse tempo aí. Foi ganhando força, foi sendo alimentado. E aí o monstro surgiu. Mas não vou falar sobre... Ele não merece ganhar muito tempo do meu videozinho, não. Foi caro pagar a câmera, foi caro... É difícil arrumar o tempo que eu sacrifico para publicar o vídeo. Então... ele não merece estar aqui durante muito tempo. Nem o nome dele ser muito citado. E o grande problema é esse. Quando todos os lados estão errados, não acaba ganhando notoriedade nenhuma, a não ser por aspectos negativos. Então o que acontece é isso. A população em si não quer confusão, vandalismo, violência. A gente do dia a dia aqui não quer nada disso. Só que eu não sou trouxa de pensar que essas coisas acontecem pura e simplesmente. Que o cara vai pra lá com a intenção de apedrejar tudo. Pode ser também. Esse contexto é muito parecido com torcida organizada, né? O cara fica oculto na multidão, né? Então pode fazer o que quiser. E que também o outro lado é completamente inocente, né? Normalmente a ação da polícia nesses confrontos é desastrosa. É assim, desorganizada, é mal conduzida e acaba cometendo exageros também. Mas, diga-se de passagem, quem comete exagero por uma reação.
e não por uma ação. A ação inicial, alguém começa. Agora, não sou inocente de pensar que não existem manifestações pacíficas que estão lá, que de repente chega uma força policial arrebentando todo mundo. Isso nunca aconteceu, né? Então, vamos nos conter aí ao defender um lado ou outro, porque existem erros grandes dos dois lados. Agora, deu medinho. Chamaram as Forças Armadas. E eles estão lá até agora. Chegaram a colocar fogo e quebrar vidraças lá, em pedaços de alguns ministérios lá. Então não foi assim, foi para assustar e assustou. Não sei se foi só para assustar. A questão é quando vira crime, né? Aí enche o saco, né? E uma coisa interessante, claro que pode ser apenas uma máscara, mas os próprios líderes ali que estavam discursando nos caminhões de som e tudo mais, mandando o pessoal, olha, quem tá de máscara, tira a máscara. Quem tá protegendo o rosto, se mostre. Adoro isso, cara, adoro isso. Adoro isso. O cara simplesmente não pensa em sair. O ritmo é dele, quem quiser que acompanhe. Coisa chata. Isso que eu fiz é perigoso, mas irrita muito o motociclista que faz isso. Ele pode olhar no retrovisor e colaborar. Vocês já viram aqui em vídeos. Pessoas tranquilas, assim, que olham no retrovisor, deixam você passar, voltam pro corredor. O corredor é de todo mundo, gente. Mas assim como você, numa faixa da esquerda, não pode simplesmente ficar lá, é 90 por hora naquele trecho permitido. Você não pode simplesmente ficar 90 por hora na esquerda e falar, dane-se, eu estou na velocidade máxima. Não, se alguém quiser te passar, você tem obrigatoriedade de deixar passar. Não só autoridades, polícia, ambulância, você tem obrigatoriedade de deixar passar. É a faixa mais rápida. Já falaram, ele não sai. É o brigador do mundo. Depois ele fica paradinho ali, e se ele encrenca com alguém encrenqueiro pode querer comprar a encrenca dele. E aí começam as merdas, né? Mas enfim, como o brasileiro é basicamente um torcedor de futebol, né? Então ele é um defensor de um lado, sem nunca olhar para o outro lado. O tipo de rivalidade que o brasileiro faz é o seguinte: desse lado temos homens, pais de família, temos pessoas sérias, dignas e decentes. Do seu lado não há seres humanos. Eita, nós, usuário seu retrovisor. É que eu tava rápido, já tinha passado. Enfim, é um momento bem complicado. As coisas ficam se entrelaçando, né? Os assuntos ficam se entrelaçando e tem questões problemáticas aí rolando, né? Em meio a essas duas bandeiras, esses dois pacotes aí que estão tentando a todo custo passar pelo Congresso, toda essa inflamação popular e política e populista. Então, assim, o empresário infelizmente vai ter que esperar um pouco mais, eu acho. Não dá para se levar uma questão dessa adiante no Congresso com uma
agressividade tão forte presente aí em todos os lados, né? Ai, ai. Limpador de vidro. Aqui também agora. Complicado, isso complicado, rapaz. Tá, essa região aqui tá crescendo isso. Complicado. Infelizmente nós sabemos que a grande maioria deles tá simplesmente tentando manter o viciozinho deles. Eles fazem qualquer coisa. E se você não sabe direito o que é um vício, não julgue. A gente tem uma bela de uma mania de encarar, isso aí é gente sem família. É mesmo. É mesmo. Mas não esqueça de complementar com o que você está dizendo, que é gente. Pode falar o que for. Se eu não pensar dessa forma, eu estou pensando errado. Quando eu faço brincadeiras opostas a isso, eu estou fazendo brincadeiras incorretas. Eu não estou me tirando do problema. Muito pelo contrário, me colocando como fonte dele, como causa dele. E anteontem e ontem rolou um assunto interessantíssimo. Finalmente alguma coisa que começa talvez a comprovar o que eu tenho dito há algum tempo. Minha teoria talvez esteja certa. Talvez. Quando colocarem um holofote, quando derem um microfone e ele ganhar protagonismo todos os dias, de forma mais efetiva, ele começa a se queimar. E, claro, alice a esse fato a questão clara de que ele não tem o apoio. Olha que merda que esse ônibus fez. Ele não tem o apoio da grande mídia. Nenhum jornalista quer. Nós podemos aqui ficar brincando, mas o jornalista não quer a volta desse tipo de conceito. Não quer. Esse tipo de mentalidade ou de cultura. Esse cara quer sim a volta da censura. Esse cara quer sim um controle estatal sobre valores específicos. Porra, mano, tá um saco isso aqui, hein? Ai, esse ônibus aqui, bom, ele tem que estar aí também, né? Precisamos dividir o nosso espaço e eu tenho que ter paciência também. Não é fácil um motociclista ter paciência, não. Eu confirmo isso de que você que não é motociclista pensa sobre nós. Não é realmente nada fácil. E aí aconteceu alguma coisa nesse sentido esses dias. Eu acompanho muito um site idôneo, isento, já me provou isso. E tenho até uma pequena crítica a ele. Esse site se chama boatos.org. Quase que 100% das abobrinhas da internet ele consegue abordar e desmentir. Quase que 100%. E esse boato saiu lá e depois foi tirado de lá. E é por isso minha crítica. Ele deveria ter falado alguma coisa a mais. Deveria ter. Ou há algum partidarismo dele em relação a isso. O boato era o seguinte. Eu fiquei sabendo do assunto por isso. Porque eu entro todos os dias. Como praxe, eu entro no site para me basear. Porque eu sei que se eu não ouvir a abobrinha, eu ainda vou ouvir. Vai chegar por WhatsApp, vai chegar por Facebook, vai chegar por algum lugar. Então, isso muitas vezes, quem tá nas minhas redes sociais comigo, vê que eu faço isso muitas vezes. Eu já coloco o boato, ou eu respondo ao amigo que se enganou e divulgou, eu já respondo, boato, olha no link tal, e aí eu até colo o link e tal. E muitas dessas vezes, a enorme maioria,
esse link é do boatos.org, mas tem o E-Farsas também, tem o Lendas Urbanas, tem vários canais aí. E, enfim, e a manchete era: Bolsonaro recebeu dinheiro da JBS, boato. Aí o cara explica como funciona a questão de repasse, a questão de... Porque o que estavam falando era que a JBS fez uma doação ao partido que ele estava afiliado na época, que era o PP. Não confunda PT com PP. Partido progressista e não partido dos trambiqueiros, né? Com perdão do senil senador, ex-senador Eduardo Suplicy. E aí o cara explica que houve uma doação, ao que parece uma doação legal, de um valor X, que ligaram para o deputado para dizer que estavam colocando na conta dele o valor tal. Quando ele olhou o depósito, viu que era a JBS, o grupo JF, né, na verdade, e devolveu o valor, enfim. Então, claro que não perdeu a oportunidade de colocar na internet, colocar nas redes sociais, de que não aceita dinheiro de pessoas sujas, ligadas ao governo e papapá. E ele, no boatos.org, a pessoa mostra lá que não é bem assim. Primeiro que parece que era uma doação legal, não uma doação caixa 2. E que, na verdade, é um repasse ao partido, que depois faz a distribuição disso. O cara explica mais ou menos como funciona. No dia seguinte, essa publicação desapareceu. Ela não foi atualizada, ela não foi colocada como meia verdade, porque ele classifica dessa forma. Ele põe a notícia, que todo mundo divulgou, e ele na frente coloca boato, ou coloca verdade, ou coloca em partes, ou meia verdade, alguma coisa assim. E qual não é a minha surpresa ao verificar que já haviam acontecido desdobramentos, e o deputado foi convidado a participar de um programa da Jovem Pan, da Rádio Jovem Pan, e o Marco Villa, o louquinho, não entendi muito bem de que lado ele está, se ele queria dar oportunidade de defesa ou se ele queria atacar, não sei, nem me importa, não posso me preocupar muito com pessoas como o Marco Villa. Quando a coisa é desequilibrada, eu não posso ficar me atentando muito, não posso ficar tentando entender muito, não. É desequilibrado, não converso muito. E ao que parece, não era bem assim. Ao que parece, era alguma coisa com origem duvidosa. Ao que parece, ele devolveu o dinheiro, mas o dinheiro voltou. Na verdade, ele recebeu dos caras, devolveu, e aí o partido voltou o dinheiro para ele. Ou seja, dando a impressão que deu uma lavada no dinheiro e retornou. E ficou chato, né? Ficou chato. Pra quem até agora nunca tinha aparecido em nada e sempre comemorou isso, sempre deixou muito claro a importância de corretamente, ele é um político. Ele é um político. Ele tem que fazer isso mesmo. Ele tem que ficar mostrando também, não tô nessa, viu? E ele já tinha feito isso. Para os casos agora das delações da JBS. E ao que, em algum momento, em determinado momento dessa entrevista, de uma entrevista na Jovem Pan, o excelentíssimo senhor deputado federal, presidenciável, solta a seguinte frase: mas que partido não recebe propina?
Então assim, a frase está lá, a voz dele está lá, as testemunhas que ouviram estão lá, e, e para mim assim, a questão básica é, quem gosta dele não se preocupa com isso que ele disse. Porque sempre, né, um líder populista, ele é um cara que normalmente ele conquista as pessoas dessa forma. Não, 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 o meu é diferente. O meu tem um propósito. É a mesma coisa que eu fico puto ao ver gente defendendo o Lula, dizendo que o roubo foi por uma boa causa. Não foi, seu Luiz. Não foi, tá? Mas volto. Agora, quem possivelmente possa estar indeciso num momento desse, num momento onde realmente foi aberta uma ferida aí, pesada para quem ainda acreditava que algum lado, algum lugar pudesse não estar corrompido, já estava pensando, e eu tenho certeza que sim, em falar, dane-se, eu vou para esse cara aqui. Já que é assim, agora é a vez dele. Meu voto é do ex-capitão. E não... Isso pode não acontecer com muita gente. Porque agora existe um negócio, existe isso aí. A gente conhecendo campanha política, a gente sabe o quanto tudo isso é sujo, né? Então, meu amigo, você acha que em alguma oportunidade vão perder de colocar essa declaração para ele? Ou seja, você que tanto se disse limpo, confessou e ainda endossou, quem não recebe? Ou seja, você está aí para limpar ou você está aí para ser mais um desses? Eu já falei sobre isso, não sei se nos vídeos. Existe um canal, que é o canal Transparência, fornece dados de todas as categorias ali, por enquanto só, ainda não no Senado, mas na Câmara dos Deputados. E esse portal, essa referência de dados, ela é obrigatória, grande trabalho na época de Fernando Henrique, foi a implantação disso, já dá para se ter uma noção de algumas coisas. E esse portal, ele coloca lá os gastos que os deputados estão usando, aquela verba de gabinete de R$92 mil, entre elas essa reposição de gastos. Então eles apresentam as notas ali no setor tal e esse valor dessa nota é colocado na conta dele a título de reembolso de despesas na execução das atividades parlamentares. E você pode ver lá. Você pode inclusive fazer pesquisas por você mesmo. Porque na verdade o lugar lá, o departamento, aceita tudo. Depois é que o portal está lá justamente para isso. A sociedade civil vai lá, verifica e denuncia. E aí a pessoa é intimada judicialmente ou apenas burocraticamente a devolver. É tido como ilegal e a pessoa... Vou dar um exemplo. O cara tem lá nos gastos todo mês R$5 mil de aluguel. Esse aluguel é um imóvel no curral eleitoral dele. O cara está lá em Brasília, mas ele foi eleito por Pernambuco, por Recife. Então ele tem um imóvel alugado lá em Recife de R$5 mil por mês, e ele todo mês passa o recibo do aluguel para receber o reembolso desses R$5 mil. Você pesquisando descobre que o proprietário, você mesmo, você pode fazer isso. Com o recibo você pega o nome do proprietário e você descobre que o proprietário é parente. Pode não ter o nome, mas é um sogro, é um primo, uma prima. O proprietário desse imóvel é seu parente, você não está usando nada desse imóvel.
Esse imóvel não é para morar, tá? Esse imóvel é para atividade parlamentar, ou seja, ele fala que aquele imóvel é o diretório dele na cidade, onde ele recebe, faz reuniões, recebe os eleitores, os representantes, enfim, onde ele ouve a população, né? E aí se descobre que isso é de um parente, isso é proibido, aí você comprova isso, tal, e ele tem que devolver não só aquele valor, mas todo o valor que ele já recebeu sobre aquele gasto, né? Aquele custo. Isso, claro, fora o filme queimado, né? Fora o filme queimado. E aí você pode fazer isso através também de um aplicativo no celular do OPS, Operação Política Supervisionada, do Lúcio Big. E você vai lá e vê quem você quiser. Tá lá o deputado e a despesa, tal. Aí eu, por curiosidade, entrei na prestação de contas das despesas do deputado ex-capitão. E descobri que é limpíssimo. Limpíssimo. Pouquíssimos gastos e tudo muito bem colocado ali. Só que eu não sei se você sabe, ele tem 2 filhos deputados federais. Um pelo Rio e outro por São Paulo. O Eduardo e o outro eu não sei o nome. E esses filhos são a guarnição dele. Por quê? Nesse mesmo sentido de imóveis, porque o Lúcio Big ensina a gente a fazer isso no site, como fazer para fazer a pesquisa, você vê que não há nenhum imóvel na prestação de contas do pai, do Jair. Mas você descobre no Eduardo um imóvel aqui em São Paulo, aqui no Brooklyn, inclusive. Não, na Vila Mariana, aqui pertinho de mim. Aí quando você entra no Google, você vê o imóvel, só que você vê que ele não é diretório de nada, é um imóvel fechado. Eu não fui pesquisar se é de algum parente ou de algum amigo, ou se é deles mesmos. A questão é que ele disfarça as despesas dele através dos filhos. Tá lá, é um imóvel caro, na Vila Mariana, e uma casa bonita, tudo. Fechada, lacrada. Eu até contei para um eleitor dele que ficou um amigo aí, Rafael, ficou de verificar, de falar com ele, parece que ele tem um contato aí quase pessoal. E ele não gostou nada de saber disso não. Então, assim, por um lado, alguma coisa boa, mais uma coisa boa, aconteceu por esses dias. Essa jaqueta é legal, mas ela machuca meu pescoço aqui. Que foi essa mascarazinha aí caindo, né? Quer dizer, como assim você não... como assim quem não recebe propina? Quem não recebe propina é quem não recebe propina, meu. É quem não concorda com o processo. Que partido que não recebe? Ué. Pensei que não deveriam receber, né? Tá, deputado. Então, assim, eu realmente acho que a capacidade de articulação, de comunicação dele é baixa. Deixa muita gente fascinada, mas é baixa, é baixa. E isso não vai ganhar grande mídia. Um abraço, até mais.